Alô, Liberdade, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós vamos ter uma conversa mais do que especial, porque eu estou aqui com uma pessoa que ela não apenas é mestre de RPG, trabalha, né, futuramente vai trabalhar com linguagens, mas já trabalha meio que colocando RPG, já estuda linguagens, até fez um trabalho incrível que eu só estou esperando aquele tempo para conseguir ficar público para poder me deleitar. E se vocês prestarem atenção no título, nós iremos falar hoje sobre linguagem, linguística, palavras, regionalidade, toda a magia que essas palavras pode trazer para o mundo de RPG, para os livros de fantasia, o worldbuilding no geral. E eu estou aqui com Lulu. Eu. Oi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você vai estar escutando isso. Mas o Rafael já me apresentou aí, eu faço letras, gosto muito de RPG, gosto muito de misturar RPG com o que eu estudo em letras, então estamos aí criando uns conteúdo meio diferente. Não, mas é maravilhoso porque eu conversando com uma galera que está tentando trazer essa, entre aspas, transformando em acadêmico o RPG, uns mais para word building, outro mais para mestragem, outros para outras linhas de pensamento. E conversando com essas pessoas, a gente vê que falta muito de conhecimento, tanto em português, quanto pensando mesmo nos brasileiros. Né? Então eu acredito que a sua iniciativa, principalmente, a gente vai falar um pouquinho também sobre esse trabalho que você, né, desenvolveu, mas eu acho que falta um pouco de conteúdo para o brasileiro mesmo, porque depois fica pegando muito material de fora ou coisa mais específica no estilo americano ou inglês, mas aquela nossa cara brasileira, às vezes acho que falta um pouco, então acredito que sim, precisamos de loucos como nós para trazer algumas informações diferenciadas para essa galera. Eu não acho que seja exclusivamente o problema de faltar conteúdo em português, mas acho que o fato de ser um conteúdo mais acadêmico e de RPG podem trazer outros fatores, porque eu tenho uma coisa muito minha de que todos os trabalhos que eu faço para minha faculdade e artigos que eu fiz para o PIBIC e tudo mais, eu gosto de fazer com que mesmo uma pessoa que não é da área, se ela quiser ler, ela consegue entender pelo menos o cerne da questão. Por mais que ela não entenda, tipo, as referências que eu trouxe, por não ser da área dela, ela entende o que eu tô falando. Então, eu gosto de fazer isso, mas no meio acadêmico ainda existe muita gente que escreve para o meio acadêmico. Então, além de, às vezes, faltar um pouco de conteúdo em português, pode ter essa dificuldade na linguagem que as pessoas usam por ser um conteúdo acadêmico. E tem gente dentro da comunidade de RPG que acha que quem gosta de RPG transcendeu, né? Então, e quer manter o nicho ao invés de abrir ele. Então, acho que também podem ser coisas que dificultam a gente encontrar um material que nem você estava falando. Assim, também tem aquela questão de que achar alguém que goste de RPG, que trabalhe em alguma área diferenciada e tenha vontade de juntar e ainda a competência de fazê-lo, às vezes também são muitos fatores que são difíceis de encontrar. Eu sou formado em biologia e, e eu sempre gostei de ficar, né, eu gosto de criar desde jovem, e ficar aquela questão, tipo, agora desempegar todo o conhecimento que eu tenho da área biológica, de planta, meio ambiente, mundo, criatura, bicho e tudo mais, e depois transformar isso num material que ajude a galera a criar criaturas, desenvolver mundos e tudo mais, é algo bem difícil. Às vezes, tipo, essa questão da linguagem. Tanto que muitas vezes, quando eu vou fazer um trabalho mais de coach, a galera fala, ó, eu tenho isso, eu quero criar isso e me ajuda a desenvolver isso porque né, converter o conhecimento ficou um pouco mais difícil. Mas tem uma galera muito bacana, que aí já fica a recomendação, assim, de quem quiser procurar, que faz artigos científicos na parte da educação do RPG como ferramenta de gamificação, para tu usar um sistema de RPG em sala de aula.
Então, existem alguns trabalhos sobre isso e eu acho que, tipo, é uma área muito bacana. Sim, é bom pra caramba. Teve recentemente a Gen Con, que tivemos, acho que umas 10 ou 15 palestras falando de RPG na educação, com material prático, que a galera trouxe vivências com testes que foram feitos nas escolas. Então é muito bom. Eu uso um pouco na minha sala de aula, não tanto quanto eu gostaria, porque eu infelizmente trabalho numa comunidade carente, mas o pouco que eu consigo trazer, a galera se diverte pra caramba, então sim, eu acho que vale a pena a gente desenvolver o RPG assim, no geral, eu acho que vale muito a pena. E eu queria perguntar pra você então, referente a isso. Qual foi o start pra você entrar nessa vida RPGística? Cara, assim, eu tinha uma curiosidade com RPG antes, mas eu não tinha ido atrás. E aí eu tava ficando com um garoto ali no meu ensino médio, na minha época de ensino médio. E um grupo da minha turma que conhecia ele falou: Vamos jogar RPG de mesa? E aí ele me convidou junto, porque, né, a galera era da minha turma, a gente tava ficando, aí chama essa menina aí também. E aí eu joguei essa minha primeira mesa, assim, que foi uma bagunça. Nossa, foi extremamente complicado. O mestre atrasou 4 horas. Então, foi meio tenso, porque a gente ficou tipo, você tá vindo da onde, pelo amor de Deus, sabe? Foi meio complicado, a mesa foi bagunçada, eu não tive alguém realmente preocupado em me explicar o que eu tava jogando. Era Tormenta 20? Não, Tormenta 20 é o novo? Era o Tormenta antigo. Não era o Tormenta novo. E aí a gente jogou, ninguém tava muito assim querendo me explicar o que acontecia, as regras, o que fazia. Eu tive uns problemas, inclusive no meio da minha ficha, porque eu usei o negócio e falaram: Ah, mas você escreveu isso na sua ficha, então você não pode fazer isso. Tipo, sabe, alinhamento, sabe? Eu queria fazer um negócio, mas falaram: Ah, você escreveu que você é boa, então você não pode fazer isso. Eu fiquei, ué, peraí, ninguém tava me explicando nada até agora, sabe? Então eu tive esses problemas aí de entendimento e não foi a melhor experiência de RPG assim da minha vida. Depois eu falei assim, cara, RPG parece um negócio muito massa, eu acho que essa experiência só foi meio merda e eu quero dar outras chances. Então eu descobri que tinha um grupo de amigos meus do meu bairro que estavam jogando, e aí eu comecei a jogar com eles, a gente tipo andava assim nas ruas, a gente marcava em casas diferentes, então a gente saía tudo junto, se encontrava, comprava comida. E aí a partir daí eu fui encontrando outros grupos e eu fui me achando no que eu gostava de RPG, sabe? Uhum. Eu também tive uma experiência assim, o meu primo, ele já tinha lá os seus 15, 16, eu tinha meus 12, e, e ele tinha o livro do Vampiro à Máscara, né? Então era uma coisa, eu já sou agora um adulto gótico e tudo mais. Eu era só uma criança. Eu falei, então eu queria ver como que era e tal. E ele me apresentou, mas ficou daquele meio jeito, porque meu pai era meio complicado, o pai dele também, então ficou bem na surdina e tudo mais, então foi uma experiência bem mais ou menos, e só realmente no ensino médio, com 15, 16 também, que eu adentrei nesse mundo por um convite de um colega, e eu comecei jogando D&D, só que não D&D clássico, D&D de Naruto, pra você ter uma ideia. D&D de Naruto, então, porque ninguém sabia como funcionavam as regras, só sabia o sistema mais ou menos. Todo mundo era naruteiro, então a gente decidiu jogar Naruto e deu super certo, mas daí depois eu entrei no mundo clássico e depois foi amor à primeira vista. E você, né, eu vejo nas suas lives, vejo nos seus vídeos que você mestra bastante, tanto na questão com os inscritos, com a própria Olha, mesa. bastante é relativo. Ah, sim, bastante, assim, tem várias, como assim, você trabalha com bastantes mesas, pelo menos assim, não quantidades, né? Tem várias variedades diferentes. Tanto que você mostra, você fala que você tem um seu próprio, você, né? No teu canal tem vários vídeos que mostram algumas mesas que você faz, né? Até você falou na questão de mesa para inscritos e tudo mais e tal.
E eu queria saber, na sua opinião, qual que é a grande diferença entre o jogar RPG e o mestrar RPG? Cara, eu acho que é muito vibe, assim, o que você sente, o teu feeling na hora, sabe? Porque eu acho que a principal diferença é isso, é os pontos que você curte, porque mestrar e jogar geralmente nos sistemas geralmente são lados diferentes, né? Existem sistemas que aproximam isso, que vocês podem meio que mestrar juntos, mas ainda esse mestre, esse narrador, ele tem uma posição um pouco diferente na mesa, né? Eu acho que a principal diferença é exatamente o feeling que você sente quando você tá nessas posições, porque quando eu jogo, eu gosto muito. Eu sou aquela jogadora de roleplay que eu faço assim uma história e aí eu fico mandando mensagem pro mestre falando: ah, tem mais isso, agora isso, aconteceu isso nessa mesa. Eu quero conversar porque eu descobri que eu não desenvolvi isso na minha personagem e eu quero fazer uma historinha de 5 anos atrás dessa mesa aqui sobre o que aconteceu pra gente desenvolver esse ponto aqui que eu interpretei na hora. Então, eu gosto de sentir o feeling da personagem enquanto eu tô jogando e ver o que o mestre consegue colocar, mesmo que seja sutilmente, os meus pontos de lore dentro da mesa, sabe? Seja com NPC, seja com o mundo. E quando eu digo de que a diferença é o feeling, é porque eu não sinto isso quando eu tô interpretando NPC, por exemplo. Então eu acho que quando eu tô jogando é muito isso da questão da história, do background do personagem. E quando eu tô montando a mesa, quando eu tô mestrando, é muito mais do que eu quero trazer e do que eu quero ver os jogadores pensando. Eu gosto muito de montar o mundo e pensar tipo em várias tensões, vários conflitos e não necessariamente pensar numa resposta. Assim, sempre é bom você ter uma ideia de como eles vão chegar lá e dar informações para eles resolverem. Mas eu nunca penso tipo, ah, vou resolver de tal jeito. Eu gosto de colocar um problema e ver eles encarando o problema. Então, eu acho que pra mim a principal diferença é isso. Quando eu tô jogando, é o feeling do que o mestre me traz, e quando eu tô mestrando, é o que eu quero trazer pros jogadores, sabe? Uhum. E nos últimos tempos, você tá mais na vibe de mestre ou mais na vibe de jogador? Ou depende do sistema, ou depende de quem é, como que é? Assim, eu gosto muito de jogar. Eu comecei a mestrar por causa do. Eu jogava muito, e aí eu falava na live sobre gostar de jogar e sobre as mesas que eu tava jogando. E a galera falava, tipo, putz, tenho muita curiosidade em conhecer RPG, mas não tenho gente pra jogar, não sei nada sobre RPG e tal. E aí eu decidi começar a mestrar, porque eu acho que a gente tem que trazer mais pessoas pro hobby pra gente jogar mais vezes. Então eu comecei a mestrar primeiramente essa mesa para os inscritos, justamente para eu poder apresentar as pessoas ao hobby e dar a oportunidade delas de conhecerem o que é o RPG. Então, eu acho que é muito de que para mim, por enquanto, mestrar e jogar estão em âmbitos diferentes da minha vida. Uhum. Porque mestrar eu vejo como esse projeto de sistemas que eu quero apresentar para as pessoas, ou a mesa dos inscritos que eu quero dar oportunidade para eles conhecerem RPG. Então, mestrar para mim é mais um projeto profissional, talvez meio pedagógico em certos pontos, mas algo que eu trago assim mais pro âmbito de trabalho, talvez. E jogar é algo que eu faço com mais frequência off-stream, Uhum. no meu âmbito de lazer. Então, não tem, assim, algo de. Ah, eu tô mais na vibe de mestral, mais na vibe de jogar, porque eu gosto das duas coisas que eu faço e eu acho que eu consigo balancear, sabe? Uhum. Faz sentido? Faz. É que tem gente que, por exemplo, eu tenho. Tem épocas e épocas, Exato, né? exato. Por exemplo,
eu mestrei umas 3, 4 campanhas com alguns alunos meus, que na verdade alguns são alunos, alguns são ex-alunos, e até que despertou em uma pessoa, falou assim, não, quero mestrar, quero ver como que é isso. Aí você tem às vezes se despertar, ou essa vontade que faz que você troque uma coisa, ou troque outra, ou mude de sistema. Então, sim, é totalmente normal e essa troca. Então, é tranquilo isso. Sim, eu acho que no meu caso é que como eu tenho objetivos diferentes jogando e mestrando, então, tipo, eu sempre, como eu divido eles em áreas diferentes da minha vida, vamos dizer assim, eu consigo equilibrar isso dentro dessas áreas, então eu não sinto que me falta nem que me sobra. Mas eu entendo muito isso porque na temporada 2 da campanha do Apelo da Deusa, a maioria não, todos os jogadores, eu acho, eles eram mestres de longa data e que não jogavam há muito tempo. Então tem um pouco disso de quem é uma vez mestre, sempre mestre, né? Porque existem poucos mestres, vamos dizer assim. E aí eu via. Foi muito legal, assim, ter essa experiência, porque eu sou uma mestre novata e eu estou jogando com mestres que são quase jogadores novatos, sabe? Sei. Então foi divertido. E é legal porque é muito diferente ver uma campanha de um mestre recente sendo feita por alguém que é jogador há muito tempo e ver como que são feitos os personagens e como os mestres jogam. É muito discrepante essa diferença. Uhum. Fiquei tensa. Fiquei um pouco tensa. Mais normal, mais normal. Às vezes é aquela questão de ver, ainda mais quando tem. Você vê numa pessoa, mas a pessoa tem experiência nisso e naquele outro. Você fica naquela insegurança do tipo, ele é jogador, tá? Como jogador nessa mesa. Mas ele é mestre, então será que ele vai julgar a minha história? Será que ele vai quebrar minhas pernas? Exatamente. Será que ele vai dizer que isso aqui foi meio incoerente ou que faltou desenvolver isso aqui, que ficou meio jogado? Ai, bate um nervosismo. Sim, mas se você encontra pessoas legais, no final das contas, mesmo que tenha algum buraco ou outro, depois você recebe uma conversa, ele fala né, fala depois, assim, Uhum. então, da próxima, pensa nisso, naquele outro, como mestre, ou você pode fazer. Eu acho que a comunidade de RPG, no geral, felizmente, nunca tive experiências negativas. Às vezes, um ou outro jogador, um ou outro mestre, mas é realmente bem pontual, porque eu sinto que a comunidade de RPG, eles são mais calorosos no geral, assim, eu tenho essa impressão. E eu queria saber, você fez, né, o seu trabalho, que até a gente estava comentando recentemente, mas o que te fez escolher especificamente trabalhar com essa área da linguística no RPG e mais especificamente em Eberron? Assim, eu tive uma matéria de políticas linguísticas na faculdade e o objetivo era que quase toda semana, assim, às vezes uma vez a cada 2 semanas, a gente ia lidar com pontos diferentes da política linguística. Então, às vezes uma área mais jurídica, às vezes uma área mais racial, às vezes uma área mais de identidade, né, que não necessariamente foge do racial. Mas a gente ia ver vários desses pontos, por exemplo, políticas linguísticas indígenas no Brasil, e o objetivo era que a gente escolhesse um dos pontos abordados ao longo do semestre e a gente fizesse um trabalho final de 15 páginas. E quando eu olhei para essa questão de língua, raça e identidade, a primeira coisa que eu pensei foi o RPG. E eu perguntei se eu podia trabalhar com línguas fictícias, porque eu acho que dá para você fazer muita caricatura e muita crítica dentro do RPG, principalmente para pessoas que não estão acostumadas a verem essas críticas, porque, por exemplo, é mais fácil de você lidar com sutileza e você mostrar de uma maneira mais didática e coerente se você apontar o racismo no RPG não com um humano branco fazendo uma piada racista com um humano negro. Mas você apontando um humano fazendo uma piada racista com um goblin, por exemplo, sabe?
Então, foge um pouco do dia a dia. Tem pessoas que se sentem mais confortáveis com isso, sendo feito dessa forma. Eu acho que a gente pode trazer muitas caricaturas e fazer de uma forma muito didática, tipo, escancarar essas políticas, porque isso tá dentro do RPG. Do jeito que você faz, se você faz um sistema monárquico e, sei lá, o rei é o vilão, você tá fazendo uma crítica ali, mesmo que você não queira. Existem essas críticas que surgem dessa forma, assim, quase que desenhada dentro do RPG, e eu queria pegar isso de um mundo, de preferência um mundo que fosse oficial, porque é mais fácil, me dá mais credibilidade. Então eu queria trabalhar um mundo oficial e ver como que a linguagem funciona dentro daquele mundo e encontrar esses questionamentos, sabe? Ver se como estão colocadas essas caricaturas que às vezes a gente não percebe ou leva como piada por ser do RPG, mas são críticas às vezes sociais muito fortes. A minha primeira ideia foi trabalhar com Skyfall, porque o Pedroca é brasileiro, né? Inclusive, o Pedroca mora na mesma cidade que eu, e aí eu poderia ir lá e falar com ele. Se eu tivesse dúvidas, eu podia conversar com ele. Mas ele me respondeu, ele falou, tipo, putz, seria muito legal se você trabalhasse, mas essa parte eu não tenho pronta o suficiente para eu te dar embasamento. E ele que me recomendou Eberron. Ele falou, Eberron tem bastante conteúdo, o mundo é bem completo, então eu acho que talvez você encontre o que você queira lá. A partir daí eu fui ler o livro de Eberron, que é um pouco difícil, porque ele só tem em inglês. Mas... E eu trabalhei com tradução, inclusive, junto com um amigo meu. A gente foi traduzindo partes para colocar em português no trabalho, porque já é difícil você falar de RPG para alguém que nunca ouviu falar. E aí eu tenho que explicar, se eu colocar assim em inglês ainda, eu acho que ia travar muito a minha comunicação com a minha professora. Então... Mas deu certo, isso que importa. Sim, ainda mais pegando uma cultura tão complexa e ainda você conseguir fazer essa correlação com o mundo real, ainda mais com essas interconexões do tipo poder trabalhar, né, racismos, preconceitos, estereótipos, de uma forma um pouco mais leve, não tão indireta, como às vezes podendo dar um gatilho numa pessoa ou outra utilizando uma raça ficcional. Uhum. E eu tenho uma dúvida que Diga. algumas, Espero saber não, responder. na verdade é mais uma dúvida pessoal mesmo, né? Uma opinião sua sobre esse assunto, porque é, eu tenho um conhecido que ele fala muito que as pessoas, né, autores, autoras, bodybuilders, mestres, que desenvolvem uma língua ficcional, elas são filólogas. Eu queria saber, na sua opinião, a pessoa que desenvolve uma língua ficcional pode ser considerado sim um filólogo ou esse termo caiu meio que na vulgaridade? Assim, eu acho que, assim como outros campos de estudo, a filologia ela tem que receber uma atenção também. Assim, eu não acho que você tenha que ter uma super graduação, mas eu acho que eu acho que depende muito. Se a pessoa tá fazendo de uma forma mais casual, para jogar com os amigos e tal, eu não vejo problema em nada, na verdade, sabe? Mas eu acho que se você tá querendo criar realmente para colocar num sistema que vai ser publicado, eu acho que é um campo que exige muito estudo, porque eu tenho uma coisa assim quando eu faço letras que parece que as pessoas que não pesquisam nada sobre linguagem acham que entendem tanto de linguagem quanto as pessoas formadas, porque uma linguagem está muito no cotidiano. E aí a gente tem diversas discussões, como, sei lá, não precisamos trazer aqui, mas, por exemplo, o pronome neutro, sabe? Uhum. Então, a linguagem é algo que cai muito
em discussões para as pessoas, justamente porque ela está no cotidiano. E eu acho que ela merece sim ser olhada com olhos críticos e de pessoas estudadas se você quer fazer algo bem feito e coerente para colocar num sistema. Então, eu não sei se eu diria que caiu assim o termo e tal, ou que todo mundo que faz uma língua seria isso e tudo mais. Eu acho que, assim como outras coisas que você faz, como por exemplo arte, exige estudo e técnica para ser feito, sabe? Para que pelo menos seja coerente e bem estruturado. Sim, porque é muito fácil, porque, por exemplo, eu sigo um rapaz que especificamente é o cara que ele desenvolveu a linguagem Dothraki do Game of Thrones. E ele fala, e ele é linguista, né? Ele é realmente linguista, porém entrou nesse ramo também de criação de língua ficcional. E ele fala que existe uma grande diferença entre o estudioso da língua e o entusiasta da língua. Né? Que existe uma grande diferença entre a pessoa que junta um monte de sílabas, letras e grafias e fala que é uma língua, e alguém que realmente desenvolve uma forma de comunicação Uma mesmo. estrutura. Exatamente. Uhum. Porque é aquilo, assim, você não pode colocar. Se você quer fazer uma língua, você não pode colocar várias palavras juntas, porque a língua precisa de uma sintaxe, de uma semântica e de uma morfologia, né? Então você precisa pelo menos pensar numa estrutura para que você consiga trabalhar ela de várias formas. Isso vai te dar também uma segurança no que você quiser fazer com ela, sabe? Ou que outras pessoas queiram usar, que elas saibam de onde partir. Então, se o objetivo é realmente trabalhar uma língua, eu acho que ela demanda, sim, técnica. E quando a gente fala da questão de linguagem, é, a gente vê uma questão assim, um pouco de estereótipo, mas às vezes um pouco uma forma de representação que, por exemplo, criaturas reptilianas têm S's muito puxados, criaturas, por exemplo, Nezumis, né, que são criaturas humanoides, ratos humanoides, com R's um pouco mais fechados, como se estivesse insinuando aquele sonzinho que o rato faz. Eu queria saber, quando Uhum. você vai estruturar, por exemplo, uma criatura ou desenvolver uma linguagem para essa criatura, você acha importante essa questão estrutural? Porque nem, por exemplo, se a gente for pegar a língua japonesa, alguns sons não saem pela estrutura fonética da própria etnia. Né? Como o brasileiro tem algumas Uhum. facilidades com alguns sons pela misoginia, e porém algumas etnias um pouco mais puras, vamos dizer entre aspas, mas que não tem tanta mistura, tem alguma certa dificuldade pela estrutura fonética do próprio arcabouço étnico. Aí eu queria saber, o que você acha sobre colocar esses, vamos dizer assim, estereótipos nas criaturas, nos personagens, na hora que for se comunicar usando essas criaturas? Eu acho válido porque é o seguinte, quando uma pessoa nasce, ela consegue aprender e produzir todos os sons de qualquer língua. O que acontece é que quando a criança vai desenvolvendo a linguagem, ela vai entendendo o idioma que você está falando, ela meio que tem um sisteminha assim, são, obviamente tudo são teorias, não tem nada comprovado, né? Mas é como se ela tivesse, por exemplo, chavezinhas que ela liga e desliga, dizendo tipo, essa língua, por exemplo, permite sujeito oculto. Então eu posso falar chove, mas no inglês a gente fala it's rain, sabe? Uhum. Então lá não tem um sujeito oculto. Então a criança vai fazendo essas chavezinhas, ela vai entendendo a língua e ela vai usando aqueles sons que a língua traz. Então, por exemplo, se eu tivesse um filho aqui agora, ele poderia produzir os sons do alemão, né? Aqueles sons mais guturais do alemão. Só que com o tempo ele perderia um pouco essa capacidade porque ele daria preferências para os sons que a gente produz na nossa língua.
E por isso que é mais fácil de crianças aprenderem línguas mais jovens, porque elas ainda têm o aparelho fonético formado e capaz de resgatar esses sons. E a gente fica com mais sotaque porque a gente já perdeu isso por desuso. Então, eu acho que é válido se pensar em se você quer trazer esses estereótipos para monstros, porque é o mesmo princípio. Eles produzem aqueles sons na estrutura deles, no aparelho fonético deles na língua, e alguns sons vão ficar mais acentuados e outros vão se perder. E isso acontece em todas as línguas, sabe? Então eu acho que se você quer trazer um estereótipo, se uma língua puxa mais um certo tipo de som, eu não vejo problema, assim, porque todas as línguas vão ter sons que elas geralmente usam mais vezes, que nem quando a gente fala pão, e aí vem geralmente um estadunidense fala pau, sabe? Uhum. Por causa da pronúncia de sons. Então, é uma coisa bem comum por causa dessa estrutura desse aparelho fonético. Você tá falando nessa questão assim de cultura, e normalmente quando você vê em RPGs mais voltados a D&D ou nessa pegada, que quando você cria, por exemplo, um anão, você tem lá a linguagem anã e a comum, que a gente chama vulgarmente de linguagem humana. Você acha Uhum. que teria essa questão de língua comum? Você acha que tem um fator muito mais na questão de sistema, aonde vamos colocar isso para que todo mundo não tenha que ser fluente em outras línguas ou force os jogadores a ter que inventar formas de se fazer? Ou você acha que tem um quesinho de ego, um quesinho cultural aí do próprio ser humano? Eu não sei se é ego, mas com certeza vai além da mecânica, porque outra língua podia ser a língua comum, sabe? Mas o objetivo. Eu entendo a parte mecânica, eu acho que é ok, mas com certeza a língua comum de um lugar ela é porque aquela cultura se disseminou mais. É tipo o inglês hoje em dia. Uhum. O inglês ele se disseminou assim bastante e a gente acaba aprendendo inglês porque a gente consome muito de culturas que falam inglês. E eu acho que acontece um pouco a mesma coisa aí com o comum, mas eu acho que seria muito interessante trazer para mesas um lugar onde a língua comum é o anão, ou o élfico, ou o gnômico. Porque a língua comum, na verdade, é porque é uma língua muito falada naqueles lugares, né? Então, nada impede que sejam outras línguas. Sim, aí eu perguntando agora para Lu jogadora, quando você decide criar um personagem não humano, você tenta colocar alguma coisa na sua interpretação voltada a essa questão linguística, cultural, trejeitos, voz, ou você não coloca? Eu tento fazer alguma coisa. Eu não sei se eu consigo do jeito que eu queria, mas eu tento porque eu acho que é interessante pensar, tipo, pô, eu sei essa outra língua. De onde é que eu aprendi ela? Como que eu aprendi ela, sabe? Quais que são as minhas relações com ela, o quanto que eu sei, o quanto que eu não sei. Por exemplo, se é uma língua que está atrelada a uma questão racial, porque eu escolhi, né, por exemplo, uma Goblin, aí eu falo Goblin. Então, eu tento pensar um pouco nisso e eu acho que é mais fácil de trazer para a mesa quando eu trago isso atrelado a uma cultura também. Então, palavras daquela cultura, ou isso na minha cultura significa tal coisa através dessa palavra, sabe? Às vezes eu faço um sotaquezinho, eu tento, eu acho um pouco mais difícil, mas que nem você estava falando antes dos monstros, eu tive uma personagem num D&D 5e que era uma Yuan-Ti, e aí eu falava sempre com os Szinhos, assim, Mais eu puxados. ficava, sim, sim. Eu vivia puxando. Inclusive o nome dela era Sibilas, que inconveniente, né, assim.
Então, eu tento fazer algumas coisas, eu quero fazer mais. Eu ainda tô tentando encaixar isso, mas interpretar assim na voz eu acho um pouco difícil, porque é trazer um sotaque, sabe? E eu não sei exatamente como que eu faço esse sotaque. E manter ele sem machucar também, como que eu posso fazer isso? Você acha que falta material por falta de interesse do próprio público, por falta de interesse do próprio criador, ou a gente, por não ter muito essa procura, a gente não acha? Você acha que poderia ter algum tipo de material mais focado nessa questão linguística, ou você acha que existe material, só que a gente que não tem tanto contato com ele? Eu não digo que seria falta de procura, é porque geralmente os próprios sistemas não beneficiam isso. No D&D, por exemplo, no classicão você ganha. Ah, você pegou X raça, você aprende comum, essa língua aqui, mais uma língua à sua escolha. E aí você vai lá na página dos idiomas e você tem uma tabela, tem esse idioma que é falado geralmente por tais raças e tem o alfabeto tal. E não tem mais nada da língua. Você não encontra nada, nada. Tipo, eu acho que. Tanto é que por isso que eu não usei, assim, um outro cenário, eu procurei em Eberron. Quando eu procurei em Eberron também, eu não olhei exatamente essa tabela, eu fui mais pela distribuição das raças no mundo, Uhum. porque eu acho que os próprios sistemas não valorizam isso. É tipo, você fala essa língua, parabéns. Sabe? Eu acho que fica muito na carga do mestre e do jogador de quererem trazer isso, se eles têm interesse. Então, eu entendo que também é um pouco difícil, às vezes, trazer algumas questões de línguas fictícias no próprio sistema, mas eu acho que essa não seria uma falta de procura porque não tem um incentivo. Uhum. Eu vejo assim que, por exemplo, se tivesse, não precisa chegar a um nível, né, de profundidade, de colocar todo o alfabeto fonético das raças, dizendo o que eles fazem, o que eles não fazem, mas às vezes, por exemplo, ter um glossário de palavras, nem que seja, às vezes, uma frase pronta, ou, por exemplo, quem é você, ou seja bem-vindo, algumas frases pré-prontas, algumas palavras pré-prontas, para você conseguir ambientalizar melhor, porque particularmente quando eu mestro, eu tento o máximo ambientalizar os jogadores com música, efeito, imagem, descrições. Quando eu interpreto os meus NPCs com um pouco mais de vivência do personagem, tentando ao máximo teatralizar quando dá, mas às vezes você colocar, por exemplo, um personagem élfico e você tem na sua colinha uma meia dúzia de frases para poder assim, chegar sai falando, sejam bem-vindos em élfico, e depois ele fala assim, desculpa, vocês não falam a língua, ou se alguém fala élfico, responder, muito obrigado. Eu acho que às vezes, pelo menos na minha opinião, se a gente tivesse uma lista de glossário, ou algumas frases pré-prontas, poderia utilizar numa ambientalização melhor. Assim como você tem sugestões de nomes, né, para certas raças, nomes femininos comuns, nomes masculinos comuns, mas por que esses nomes são comuns, sabe? Às vezes eles significam alguma palavra naquela língua, então acho que talvez ter um glossário fosse interessante. Eu acho que a única vez que eu vi mesmo um exemplo de alguma coisa em alguma língua foi em élfico. E aí eu tô procurando aqui como que é em Eberron que os meio-elfos eles não gostam de serem chamados de meio-elfos. Porque eles não querem ser metade de alguma coisa. Eles não acham que eles deveriam ser metade de alguma Uhum. coisa. E aí eles se chamam de filhos de Corvaire. E eles são os filhos de Corvaire que tem um nome em élfico que significa filhos de Corvaire. Eu tô tentando procurar aqui. Assim, né, e eu acho que é legal isso porque é uma questão também de identidade, né? Ainda mais Uhum. se for ver, por exemplo, o D&D, que está na quinta edição, algumas pessoas estão até falando que talvez
no ano que vem ou no final do ano que vem saia uma sexta edição, porque já saiu tantas extensões que a galera tá até pensando em que vai surgir uma sexta edição. Se já tem tanto já um material pronto, onde a pessoa eles só vão atualizando, eles poderiam fazer que nem é feito com o Unleavened Arcana ou o Xanatá, alguns materiais pequenos de 2, 3, 4 páginas que seja, com esse material um pouco mais cultural para o mestre, né, para o jogador, colocando isso, né, que você colocou aí, que para eles não existe meio elfo. Existe, né? As pessoas chamam de meio elfo, mas eles não se veem Uhum. dessa forma. Então acho que poderia construir um materialzinho pequeno e aos poucos ir construindo, ou até mesmo deixar para a comunidade construir e aos poucos deixar canônico. Então, em Eberron, eu achei aqui no livro, é na página 27 do PDF do livro, do Eberron 5e, que é exatamente isso. Tem uma citação que fala: Eu não sou metade alguma coisa. Vocês, humanos, vieram de Sarlona. Os elfos vieram de Aerenal. Eu sou um verdadeiro filho de Corvaire. Eles se chamam de Coravar. Coravar, que significa em élfico nascido de Corvaire, criança de Corvaire. E é exatamente isso, tipo, eles surgiram em Corvaire por causa que os elfos foram pra lá, tinham humanos e, né, sexo. E aí nasceu os meio-elfos e com o tempo, assim, eles viram que pros outros elfos, eles não eram nada. Eles não tinham direito à cultura élfica, porque eles não eram elfos. E aí eles juntaram essas comunidades onde eles não se chamam, eles não gostam de serem chamados de meio-elfos, e eles se chamam de Kuravar. Eu acho que foi a única vez que eu vi uma referência de realmente uma palavra, assim, num livro de RPG. Eu no começo da minha jornada de world building, eu fui atrás entre aspas, um curso élfico que fizeram a partir da língua élfica do Tolkien, onde ensinava bem mais ou menos a forma de se falar. O foco do curso, na verdade, era mais a grafia élfica, aquela grafia toda bonitona do filme, mas tinha assim alguma o básico de a estrutura gramatical ela é parecida com o do inglês, tem tal tempo verbal, não tem futuro, porque como eles são muito velhos, eles não têm essa questão de futuro. Aí tinha umas regrinhas gramaticais lá, mas era algo realmente um apostiladinho bem mais ou menos que nem era tão canônico, né? O próprio produtor do curso, entre aspas, ele não era algo que o Tolkien propôs. Eles pegaram material de livro, entrevistas, rascunhos e fizeram. Aí eu queria saber, né, você como uma linguística, uma pessoa conhecedora da palavra, queria saber, a galera aqui do World Building gostaria de saber, se você fosse dar uma dica para uma galera que está criando o seu mundo, está criando o seu sistema e gostaria de adentrar um pouco mais nessa questão da linguística, você acha que as pessoas deveriam começar primeiro na grafia, na fala? Qual que você acha que seria o primeiro passo para alguém que quer começar a desenvolver uma língua ficcional? Você acha que seria mais para que lado você sugeriria? Eu acho que primeiro demarcar onde essas línguas são faladas e por que elas são faladas. Às vezes é uma questão de ser uma língua que veio de uma prática colonial, sabe? Às vezes é uma questão de uma língua de um povo que nasceu ali, desenvolver. Então, demarcar onde essas línguas estão e entender o porquê elas são faladas naqueles lugares eu acho que é o primeiro passo. E a partir daí você pode trabalhar, por exemplo, com línguas de fronteira, que nem a gente tem o famoso portunhol, Uhum. de pessoas que vivem mais na fronteira. Então, existem línguas de fronteira, às vezes existem línguas nesses sistemas coloniais que são as crioulas que surgem. Então, pensar se essas línguas vão existir também
e demarcar. Primeiro, demarca onde você quer que esteja essa divisão. Se vai ter uma língua que ela vai ter mais significado de prestígio que outra língua, porque às vezes você tem um governo anão onde você pode falar comum, mas falar anão te dá mais prestígio, porque é uma língua mais oficial do que outra. Então, demarca essas línguas, vê essas questões de prestígio, e aí a partir daí eu acho que é muito de uma coisa cultural. Nem todas as línguas têm uma grafia, tem uma demarcação escrita, e eu acho que não tem que ser a primeira coisa que você tem que pensar, porque a escrita de uma língua vem conforme necessidades políticas. Então, se aquele lugar quer disseminar uma língua e ela quer que as pessoas novas aprendam e levem essa língua, ela vai querer fazer uma gramática, uma grafia e trazer essa língua para o papel, porque é mais fácil de você fazer materiais didáticos, de você poder alfabetizar, vamos dizer assim, o povo para que ele entenda aquela língua e que isso possa ter comunicados escritos, que você possa levar essa língua para outras áreas do mundo, porque ela vai estar escrita e faz ela viver mais nesse sentido de viagem, de passar de um lado para o outro, do que se fosse só a palavra. Então, a, a ideia de ter uma língua escrita, ela vem exatamente por motivos políticos. No Brasil, a gente tem alguns municípios que eles estão cooficializando línguas para aquele município. A gente tem mais no norte uma preocupação com línguas indígenas, então a gente tem algumas línguas que estão sendo cooficializadas lá, e mais no sul algumas línguas que são mais europeias estão sendo cooficializadas. E aí a primeira medida política nessa cooficialização é você ter um material escrito e que ele possa ser trabalhado nas leis daquele lugar, que ele possa ser trabalhado nas escolas e nas formas de se comunicar na rua. Então, ter uma língua escrita e espalhada é única e exclusivamente um motivo político. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal de se pensar quando você quer demarcar culturas e necessidades. Uma coisa que você falou agora, eu até fiquei curioso, porque eu passei um tempo na Irlanda e lá a língua oficial deles é o gaélico. Antes da colonização inglesa, eles tinham o gaélico, que era uma mistura de várias outras raízes, porque como eles foram originalmente vikings, então teve uma influência escandinava muito forte em vários pontos. Então o gaélico em si você consegue pegar que tem um trejeito inglês com um som alemão, com uma sonoridade mais polonesa, então é uma mistura assim bem interessante. Mas depois da colonização inglesa, o inglês se tornou oficial. Mas se você for andar, por exemplo, de ônibus, os pontos de ônibus, eles falam, na próxima estação é tal coisa. Ele fala o nome em inglês e o nome em gaélico daquela estação. Né? Isso para as pessoas que são mais velhas e não e já eram adultas quando teve a colonização e a independência da Irlanda. E hoje, o governo irlandês, eles pagam um bônus de salário, de carreira, bolsas de estudos para aqueles que não deixam o gaélico morrer. Se tornou meio que o gaélico se tornou uma. Eles querem que a língua perpetue, né? Sim, eles ensinam na escola até o ensino médio. Depois do ensino médio você decide se você quer continuar o estudo não, ou não, né? Mas eles colocam assim, por exemplo, se você vai fazer o vestibular para medicina, por exemplo. Se você responde a prova em gaélico, você ganha pontos mesmo que você erre porque você está trabalhando a língua nativa. Né? E aí me veio essa dúvida. Quando você falou dessa questão aqui no Brasil, você está falando mais ou menos numa pegada que nem aconteceu no Canadá, onde o inglês e o francês são as duas línguas oficiais, ou você está falando na questão assim, é, a regionalidade daquele local se tornou meio que, entre aspas, um dialeto daquele local? É
Mas porque a gente tem, principalmente no norte, a gente tem esses povos indígenas que são originários daquele local. Então, eles estão procurando esse espaço porque a língua está muito atrelada a uma questão de identidade. Essa é a forma como eles se comunicam, essa é a forma como eles se sentem bem comunicando e a qual eles se identificam. Então, eles querem ter o direito de poderem ser atendidos naquele município pela língua deles, porque eles também vivem ali. Então, é muito uma questão de luta identitária, principalmente no norte. E aí, essa cooficialização da língua surge como uma forma de proteger essa língua também. De uma forma de que naquela mini sociedade aquela língua continue passando para as outras pessoas que convivem ali, porque querendo ou não, elas podem acabar convivendo com as pessoas que primeiro foram fluentes naquela língua antes do português. Então, meio que oficializando, por exemplo, o Tupi-Guarani oficializando como uma língua realmente oficial, que seja ensinado para que essa língua não morra. Eu, não necessariamente só para que ela não morra, mas também para que ela perpetue, porque é uma questão de identidade daquele povo. Essa eu não sabia. Eu, né, sabia que o Brasil tinha diversas línguas indígenas espalhadas, mas que tinha essa luta de oficialização é algo novo. Eu realmente não sabia dessa. Acontece em alguns cantos no Brasil. É uma cooficialização porque língua nacional nós só temos uma, que é o português. Por mais que Libras seja uma língua oficial, ela não é uma língua nacional. Então, que inclusive tá tendo uma discussão sobre isso, né? De trazer o Libras para o nacional, que aí ele pode ser ensinado amplamente no Brasil todo de uma maneira obrigatória, vamos dizer assim. E aí, nesses lugares, essa cooficialização, essa questão legislativa para lutar, né, por essas línguas minoritárias. E aí eu sei que tem em Manaus, mas eu queria achar exatamente. Eu vou procurar aqui, se eu achar a referência eu te digo. Beleza, caso não haja, depois a gente coloca na descrição do episódio o link ou numeração para a galera consiga dar uma inteirada nisso. Aí eu queria saber, por exemplo, quando a gente fala nessa questão, por exemplo, a gente estava falando desse regionalismo e tudo mais, tanto também essa questão de gírias, existia há uns anos atrás a questão de a língua oficial do Brasil é o português, sim, perfeito, mas você via, por exemplo, em filmes, em reportagens, uma linguagem um pouco mais, vamos dizer assim, para o paulista, né? Pela questão da força empresarial de São Paulo e tudo mais. E recentemente as outras regiões do Brasil começaram a ter um pouco mais voz. Você acha que essa questão, por exemplo, da galera achar que num filme, por exemplo, um filme nacional, trabalhar essa regionalidade, você acha que é uma questão de que a galera que se incomoda com essas regionalidades, você acha que isso chegaria a um quê de preconceito, uma questão assim de não entender? Por que você acha que demorou um tempo para a galera começar a ver as outras regiões como realmente parte do Brasil quanto aos seus sotaques, regionalidades e etc. Puramente questões de prestígio, porque a gente tem uma gramática normativa e a gramática normativa, que é a prestigiada no Brasil, ela diz o que é certo e o que é errado. Então ela não tem isso é falado também. Não. Ou é certo pela gramática ou é errado. E aí a gente tem essa questão da língua de prestígio. E isso acontece
tanto em níveis regionais, pela forma do sotaque, porque para aquelas pessoas aquele sotaque não é um sotaque de prestígio, quanto a gente tem em níveis sociais, camadas mais baixas. Então, é uma questão elitista sobre línguas de prestígio. Existem muitas pessoas que acreditam que você tem que falar certo para certo, entre aspas, para você ter direito a argumentar. E isso vale na escrita também. Se a pessoa escreve um mais ao invés de mas, aquilo já é suficiente para que você desqualifique o argumento dela ao invés de rebater. Então, a língua se torna um instrumento que ela é capaz de dizer sobre você, né, sobre o local de você, que você vem, às vezes a sua camada social, e tem muitas pessoas que usam gírias e dialetos linguísticos para se por questões de identidade para caber em outros grupos, né? Então a gente, por exemplo, tem o dialeto gamer, por exemplo. Então isso demarca também sobre a pessoa que você é. E muitas pessoas usam disso para desqualificar. Então, para elas existe uma língua maior, uma língua pura, uma língua, sei lá o que eles querem, mas é isso aí, né? É uma língua de prestígio. E uma coisa que eu acho legal pra caramba, né, de que está falando, retomando bastante o que você disse no começo desse episódio, é que tudo isso, regionalidade, cultura, identidade, estrutura, gramática, tudo isso você consegue facilmente discutir tanto em livros tradicionais, em RPG e tudo mais. Até mesmo você comenta que no próprio trabalho que você fez, tem essa discussão sobre a língua que está se perdendo numa região, que está engolindo a outra numa outra região. E eu acho muito legal essas discussões, porque muitas vezes você coloca um pequeno detalhe como esse em uma campanha, parece que ganha uma profundidade, não se torna simplesmente uma missão aonde você foi até um vilarejo para descansar aquelas 8 horas para recuperar os seus pontos de magia, o seu dado de vida, mas você coloca, por exemplo, uma vila que luta contra um opressor de uma outra língua, de uma outra raça, e você utiliza dessa questão cultural linguística como um dos pontos de conflito, traz um porquê gigantesco para algo que seria simplesmente uma cidadezinha que você ia parar, descansar suas 8 horas, e você criou uma trama geopolítica cultural simplesmente colocando que ah, eu estou sendo escravizado por uma raça que eu nem entendo o que ela fala, e isso aos poucos está consumindo a minha cultura, meu modo de vida. Eu acho assim que esse estudo é muito legal e você aprofunda e cria a vida de uma tal forma que é, chega a outro nível. Eu acho que muito do que veio isso para mim foi quando eu estudei uma matéria também que era literaturas africanas de língua portuguesa, porque a forma como esses países eles tratam a língua e o cenário em que essa língua é colocada é bastante diferente do nosso, mesmo ainda sendo línguas coloniais, mas a gente vê em entrevistas de alguns escritores famosos e de que a gente foi colocado nessa língua colonial, mas a gente só vai conseguir ter voz se a gente usar ela e subverter ela. Então a gente vai subverter ela ao nosso favor para que a gente possa lutar pelas nossas questões. Então, principalmente essas. A língua é poder, a comunicação é poder. E isso é desde sempre, sabe? Então, entender que a língua significa poder e usar isso dentro do RPG
você consegue escancarar tanta coisa, sabe? Sim, eu acho legal porque eu tenho um mestre que ele fala assim: você quer, por exemplo, intimidar uma pessoa. Você tem, né, o talento intimidação. Você joga o dado, ele joga o dado, quem tiver o maior número ganha a intimidação ou não consegue intimidar. Só que eu gosto da forma como ele faz, que primeiro ele fala para você falar o que você quer falar e como você quer falar. Aí dependendo, ou você não precisa rolar, você ganha intimidação, ou ele dá uma vantagem, ou ele dá um bônus ou uma inspiração. E eu acho isso muito gostoso por parte do mestre para realmente dar a real intenção do negócio e não ser simplesmente rolagens por rolagens. Uhum. E você estava falando isso aqui para a questão de poder, eu estava conversando com meu irmão esses dias que ele fala que a técnica de barganhar, a gente tem isso desde o nascimento. Porque a gente, desde pequeno, a gente chora para comer, chora para dormir, chora por causa de dor, e a nossa moeda de troca é essa. A gente chora e recebe alguma coisa em troca, e a pessoa que deu essa coisa em troca foi o que ela ganha foi você parar de chorar. Então, você vê que é um negócio instintivo, onde a gente já meio que nasce com isso e as crianças vão desenvolvendo também essa troca, essa comunicação, meio que às vezes vendo pais, vendo colegas, às vezes por ele mesmo. Então, eu acho particularmente que essa questão de comunicação que você comentou, de poder a partir das palavras, é muito bom. E a língua tem um poder tanto de unificar quanto de agregar. Quanto de separar, desagregar. Segregar. Porque, que a gente tá falando, se a pessoa ela não consegue se expressar, mesmo que ela seja fluente naquela língua, ela não vai conseguir fazer nada. Então não vai estar agregando. Ela não vai estar fazendo parte daquela comunidade porque ela não consegue nem dar um mínimo das necessidades dela, né? Sim, e eu acho que principalmente quando a gente olha essa situação desses países africanos, é entender que o português é a língua oficial e a língua que está nos documentos, mas não é a língua que é falada por todo o povo. Então, eu acho que isso traz um cenário onde a gente pode exatamente ver essas camadas e como isso está sendo construído nesses países para a gente entender como trazer isso para RPG também. Eu estava procurando as referências porque eu gosto de dar referências, né? E aí tem um podcast que é do Língua Livre, que é sobre literatura africana, que dá entrevista a Carmen Lúcia, que é uma professora de literatura africana de língua portuguesa da FRJ, e aí ela fala sobre essas questões desses países, e a entrevista que eu estava falando é com o Mia Couto, né? O Mia Couto, ele é relativamente conhecido no Brasil, mas ele é um escritor moçambicano. Então a gente vê todas essas questões de que a língua é uma construção de identidade, de cultura e que como que a gente vai contar a nossa história com a língua de um colonizador, sabe? Então, como a língua traz essas questões de identidade e como é trabalhar isso. Eu achei aqui o arquivo que eu queria sobre a cooficialização das línguas. Existem 16 municípios de 7 estados brasileiros que já realizaram cooficialização, pelo menos até o lançamento desse trabalho que foi em 2015, né? Então a gente vê essa luta de entender a língua como um processo identitário e cultural. E eu acho que isso agrega muito na construção de um mundo para RPG. Sim, eu acho que é, tudo que faz com que ah, engrandeça o mundo de RPG, o mundo da literatura como um todo, assim, eu acho que sempre é válido, não apenas pela curiosidade, mas sim pela imersão, representatividade, discussão, debate, crítica. Então, eu acho que quando você trabalha com essa questão de construção de mundo, escrita, mestragem e tudo mais,
eu acredito que quanto mais elementos você puder ir colocando, trazendo essas diferentes discussões, seja ética cultural, às vezes política, às vezes ambiental, né? Não precisa colocar todas essas discussões na sua mesa, na mesma campanha. Mas às vezes, por exemplo, colocar um, um quezinho aqui, ou um negocinho ali, que você consegue colocar aqueles pontinhos, você cria uma profundidade gigante, cria aquela imersão, cria aquele desenvolvimento e no final, mesmo que você não aborde tão profundamente como nós estamos trabalhando hoje, cultural, ético, na sociedade, estrutura, linguagem, fonética, você não precisa chegar na transformar a tua mesa de RPG numa roda viva sobre linguística. Mas às vezes colocar um quezinho aqui, um quezinho ali para trabalhar isso, eu acho sempre muito válido. São detalhes que fazem a diferença. Eu lembro da vez que eu fiquei muito feliz porque numa campanha de RPG que eu joguei, a gente estava tentando se comunicar com um monstrinho que estava tentando ajudar a gente e entrar e querer ser nosso amigo e tal. E aí a gente tava tentando ali algumas línguas e tal que o pessoal sabia falar. E no final ele falava Libras. E tinha um NPC que falava Libras também. E quando eu vi isso, eu fiquei encantadíssima, sabe? Porque e era uma coisa assim muito pequena. Eu falei assim, ó, você arranjou um problema agora, pois minha personagem, vai querer aprender Libras na mesa. Se vira, sabe? Porque eu acho que isso é uma coisa que me encantou muito. E eu acho que, assim, pelo menos é o que eu sinto quando eu converso de linguagem com as pessoas, porque elas sempre falam, não, porque, nossa, você faz letras, tem que escrever direito, ou, porque, é que eu não sei português. Tipo, você é fluente, sabe? A gente tem essa questão que eu tava falando antes, normativa da língua, de falar certo a língua, e a gente acaba deixando passar batido como a linguagem é muito mais. E quando a gente entra nesse assunto de linguagem, eu geralmente conquisto muitas pessoas falando disso, porque elas ficam tipo, caralho, linguagem é muito massa. E tipo, é muito massa, sabe? Então, quando você traz a linguagem com outros olhos para sua mesa, você traz um, um toque diferente para os jogadores, porque eles geralmente não associam linguagem com aquilo, e quando eles conseguem perceber essas conexões é sempre muito mágico. Eu acho que quando o ser humano ele cria conexões mentais, aquilo torna-se mágico. É aquele momento que você não entende nada de matemática, mas quando você consegue resolver aquela equação de segundo grau, você fala, nossa, que tesão. Eu acho que quando o ser humano cria essa conexão mental e percebe a necessidade ou a importância daquilo, é algo que fica. É quase um nirvana. Então agora a gente vai meio que se encaminhando mais pro final. E agora nós vamos fazer um bate-bola, jogo rápido, aonde eu vou fazendo algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Meu Deus, medo. Não, não, isso é tranquilo, é tranquilo, é tranquilo. É que eu geralmente, não sou uma pessoa muito direta. Não tem Então, problema. assim, Pode demorar, mas veio o pensamento, pá, é isso. tá. Então vamos lá. Autor ou autora favorito? Putz, eu não sei se eu tenho, assim, um autor que eu olho tudo e quero ler tudo dele, mas eu gosto dos trabalhos da Natália Borges Polesso, uma escritora brasileira. Raça favorita? De RPG? Sim, Goblin. Goblin. Classe? Clérigo. Eu sou quase um monoclérigo. É quase Goblin clérigo em todas as campanhas. Não, assim, já joguei com várias outras coisas e clérigo. Ah, sim. Mas eu tô tendo um carinho maior por Goblin e por falar, tipo, não, Goblin é raça, assim, você não vai me colocar como um monstro. Não é só porque a gente é nível 1 que a gente vai matar Goblin. É isso aí.
Eu sempre inculco muito, tem muita gente que fala a frase Goblin bom é Goblin morto. Vai tomar no conta, nada disso não. Que negócio é esse? Só porque a gente é marginalizado que agora é isso? A gente tá tentando sobreviver. Então, eu não sugiro que você assista o anime Goblin Slayer. Ah, não, eu nem assisti. Nem Porque pretendo. daí você vai se sentir, você vai entrar em depressão. Se você é defensora dos Goblins, não veja. Uma personagem que eu tenho numa mesa agora de 4E é uma Goblin, que ela é uma barda, ela é uma taróloga, chamada Esmeralda, e ela tem esse papel de que, tipo, tem os elfos meio que expulsaram os goblins da terra deles e meio que deram uma colonizadinha ali. E aí ela pensa, tipo, eu não consigo. É uma mesa de piratas. Ela pensa, eu não consigo recuperar a terra do meu povo agora, a terra que a gente foi expulso, porque a gente não tem esse poder. Mas já que eu tô indo pra uma aventura marítima, eu quero ter o Mar dos Goblins. Eu quero ter um cantinho nesse oceano que seja o meu mar, sabe? O mar dos goblins. Então, e toda vez que eu encontro elfo, a gente se xinga. Não, gostei dessa. Eu vou até anotar aqui para um próximo personagem que eu fizer, eu vou tentar trabalhar essa ideologia. Gostei pra caramba. Mar dos goblins. E a última, biscoito ou bolacha? Cara, bolacha. Bolacha. Maravilha, então você é das minhas. Então, Lu, queria agradecer novamente por ter aceitado esse convite. Foi uma conversa muito legal. Espero que tenha feito algumas cabeças estourarem aí da nossa plateia, dos nossos ouvintes, que eles possam ter uma visão um pouco diferente dessa linha de raciocínio que é a linguagem, não pensando apenas na questão das palavras, mas também trabalhando cultura, política, economia e todas as coisas que o world building e as criações de mundos em geral trabalha. E fica aí aberto para você fazer o seu jabazinho. Então, muito obrigada por terem escutado até agora. Eu sou a Lulu, Luzinha ou Luísa. Eu faço conteúdo de LoL e RPG de mesa, principalmente. Faço lives na Twitch, né, de LoL, RPG de mesa, jogos indie, faço umas coisas esquisitas às vezes, em twitch.tv/luluzinha. Eu tenho um canal que é quase exclusivo para assunto de RPG de mesa no YouTube, que é a Luluzinha. Mas aí, se você jogar um Luluzinha RPG, você acha, porque às vezes vai dar no clube da Luluzinha. É um pouquinho complicado esse nome. Imagino. Mas no Twitter você pode me encontrar falando merda, twitter.com/aluluzinha underline, porque já pegaram a Luluzinha. E é isso. Tem alguma coisa mais que eu faço? Eu não sei, Jesus. Tem o Instagram, mas eu só posto foto minha, gente, novidades. Mas é LuMF, UHMF. Eu vou colocar todos os links, todos os nomes Eu para tenho um vocês ir link que acompanharem leva ela. pra tudo, eu te mando. O Aí seu você só coloca Linktree, um só. coloca um só. Não é o Linktree, mas tem um encurtador aí, começa com Bitly, blá blá blá. Eu te Ah, mando. sim. Então, maravilha. Então, eu colocarei aí para vocês irem seguir a Lu aí em todas as redes, em todos os lugares. É muito legal, muito divertido, né? Para aqueles que esse episódio vai sair agora nesse sábado. Então, a galera que está ouvindo Uh, hoje vai ver que é sábado, dia 23. E estou gravando hoje, no dia 19, e eu atrapalhei a live dela. Ela saiu da live não, dela para calma. ouvir, para gravar comigo. Olha que responsabilidade. Então vocês têm que curtir Mas se você e tem que tiver todo mundo aqui, ver. ó, se você tiver ouvindo no dia 23, dia 24 começa a terceira temporada do meu RPG dos Subs. E o meu RPG dos Subs, ele todas as temporadas elas acontecem ao mesmo tempo, só que em lugares diferentes. Todos os players têm o mesmo objetivo, né? Então é como se eles estivessem cada um num lugar juntando para um objetivo maior. E cada temporada tem um mundo baseado numa região do Brasil e estamos aí no Sudeste agora. Então começa dia 24/10, às 6 horas, e em teoria é todo domingo, menos os domingos que não tem, mas é todo domingo. Alguns vai faltar, mas.
domingão, 18 horas, estamos aí. Então, perfeito. Então já corre, você que está ouvindo, já corre lá, já se inscreve, já se interage, já vê tudo certinho para poder participar. Então é isso. Então, galera, usem e abusem das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!